Olá, tudo bem com você? Vamos mais uma meditação da palavra. Hoje eu queria ser um pouco mais didática, mais de ensino. Vamos ver um pouquinho mais de versículos hoje. Vamos lá? Está disposto a estudar um pouquinho a palavra do Senhor? Deus nos instrui, a meditar na palavra dia e noite. Eu gostaria de compartilhar com você como que eu faço para meditar na palavra de Deus, como buscar sabedoria, entendimento na palavra. Eu já li a Bíblia toda, 34 vezes, estou lendo pela 35ª vez. E eu não posso dizer que sei tudo, eu ainda continuo aprendendo e vou continuar aprendendo sempre. O que importa é não desistir. E eu faço assim, eu procuro um texto da Bíblia, e se eu não compreendo, eu oro, busco a direção de Deus, bastante entendimento, direção do Espírito Santo, e principalmente eu comparo textos, comparo versículos. E eu quero deixar um modelo aqui, de como eu faço. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo do 15 ao 18, vou ler para você, diz assim, ó: Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntando. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Certo? Então Jesus, ele disse para Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra é essa que Jesus disse que edificaria a igreja? Então vamos comparar textos. É o que eu faço, comparo o texto. Onde está escrito isso, que sobre essa pedra Jesus edificaria alguma coisa? Quem é a pedra? Salmo 118, deixa eu achar aqui o Salmo 118. Eu tenho a Bíblia, aqui, com várias versões, que é muito importante também a gente ver versões diferentes, para a gente compreender. Salmo 118, no versículo 22 e 23, diz assim, ó: A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então lá em Salmos, já 118, estava dizendo, na pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a cabeça de esquina, ou a pedra principal. No Salmo 118, versículo 22. E Jesus, ele falou esse versículo também, lá em Lucas. Lucas 20, Jesus, ele falou, citou esse versículo, Lucas 20, versículo 17. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isso, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Jesus falou isso para os principais sacerdotes e os escribas. Então Jesus falou isso. O que significa isso? A pedra, que os construtores rejeitaram. Então quem que é essa pedra que os construtores rejeitaram? Parece que é Jesus. Mas será que é Jesus? Vamos continuar vendo outros versículos, A pedra que os construtores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular, ou a pedra principal de uma construção. Como saber se essa pedra era Cristo? Atos 4, é só versículo, irmãos, precisa muito comparar versículos, procurar textos que falam a respeito do mesmo assunto. Então, lá em Atos, capítulo 4, versículo 8, aqui Pedro mesmo está falando, olha, Atos 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciões de Israel,
visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que em vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esse está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, Pedro diz que Jesus é a pedra principal, né? A pedra que foi rejeitada pelos edificadores, ou pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos principais daquela época. E ainda na carta de 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, né, para você ver que precisa de muito estudo, muita comparação, para a gente ver. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, fala assim, ó, Pedro falando, chegando vós para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então Pedro mais uma vez fala que Jesus é a pedra, né? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal, da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Então, Pedro novamente falando que Jesus é a pedra principal. A pedra que muitos rejeitaram, muitos rejeitam até hoje, mas Jesus, ele é a pedra principal da igreja. E nós somos edificados sobre Jesus, sobre essa pedra, né, que é Jesus. Muito bom, além de olhar outras traduções, comparações da Bíblia, a dependência do Espírito Santo, irmãos. Em tudo nós precisamos depender do Espírito Santo, porque é Ele que nos ensina todas as coisas. Aí com esse versículo em João, que Jesus mesmo disse, né, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. João, capítulo 14, João 14, versículo 26. 14, 26, fala assim, ó, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que ele enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Então, quando você não compreender algo da palavra de Deus, não creia só que é difícil e pronto. Vai orar. Além de comparar versículos da Bíblia, outros textos, hoje tem até o Google, né, que pode te mostrar todos os versículos que falam a respeito do mesmo assunto. Né? Busque na palavra de Deus e busque a dependência do Espírito Santo para compreender todas as coisas, porque Ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo aquilo que nós ouvimos Jesus dizer. Então estude a palavra de Deus. Essa é a palavra que eu tinha para hoje, né? Espero que tenha abençoado você, né, e incentivado você a estudar a palavra de Deus. Estude, medite na palavra de Deus para não ser enganado pelos homens. Amém? Deixa eu orar por você. Se você gostou do vídeo, curta, comente aí, né, compartilhe em nome de Jesus. Quero abençoar você com sabedoria, com entendimento do alto. Que a bênção do Senhor esteja sobre você para compreender a palavra de Deus em cada detalhe. No nome de Jesus, que haja disposição no teu coração para entender a palavra de Deus, para estudar, para saber aquilo que é verdade. Que a verdade te liberte de toda mentira, de todo mal. No nome de Jesus, eu abençoo também você com saúde física, mental e espiritual, em nome de Jesus. Receba essa bênção, receba essa palavra, no nome do Senhor Jesus. E compartilhe para que outros também possam estudar a palavra. Amém? Obrigada por tudo. No nome de Jesus, receba o meu abraço.